Pastor Washington, a partir de agora, transmitindo a santa e poderosa palavra de Deus, aleluia, para os nossos corações. Até 9 horas. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Estava aqui relutando. Jesus, tu quer falar isso mesmo? Que assim seja. Vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos. Sempre é uma alegria estar aqui. Isso já ficou muito bem claro. Vamos ficar de pé, Mateus capítulo de número 13. Mateus capítulo de número 13. Mateus capítulo 13, versículo 30. Vamos fazer o seguinte, vamos ler do 24 ao 30. Normalmente eu leio só o 30, quando eu medito sobre esse assunto. Vamos ler até o do 24 ao 30. Quem não leu a Bíblia hoje, vai ler agora, né? Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceram também um joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Eu, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: queres que arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que eu separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntei primeiro o joio, atai os feixes para ser queimado. Guarda bem esse finalzinho que vai ser importante. Mas o trigo recolhei no meu celeiro. Olha para alguém perto de você e diga assim: o trigo vai ser recolhido. Os irmãos podem sentar. Fica fácil pregar com os dedos do filho do pastor ali nos ajudando, fica bem fácil. Uma alegria ver os irmãos todos. Sempre agradeço pela confiança em nome de Jesus. Meus irmãos, desde manhã que o meu coração vinha trabalhando sobre a volta de Cristo, e é uma das mensagens ausente em alguns púlpitos. Somos professor de teologia desde 2005. Eu tive uma experiência em sala de aula que eu nunca me esqueci. Isso foi por volta de 2008, pela manhã. E na época, quem estudava pela manhã era pastores. Terça e quinta, no STPC, lá no Jacarecanga. Fui professor lá durante muito tempo. E eu falando um pouco sobre o livro de Apocalipse, um pastor levantou a mão e disse assim: eu não gosto de pregar sobre a volta de Cristo na igreja que eu pastoreio. Eu tomei um susto. Eu disse: por que, pastor? Porque quando eu prego, a igreja não se alegra. Então está tendo um problema aí. Como é que a noiva não se alegra com o dia do casamento? Porque se tem uma coisa que tira o sono da noiva, irmã Ana Maria, é o dia do casamento. É o melhor dia. Então a igreja que não se alegra com essa informação está com problema de fabricação. Pode ter certeza, aqui tem um povo que está esperando Jesus voltar aqui. Isso aqui não é feito, não é pensamento solto, eu sei o que eu estou dizendo. A volta de Jesus é a coisa mais certa que nós aguardamos sobre essa terra. Mas um mestre, o Rabi da Galileia, nos contou uma parábola. E sobre contar história, parábolas, analogia, não conheço ninguém igual. Platão, Sócrates, Aristóteles, todos eles não chegam nem aos pés do Rabi da Galileia.
o maior pensador de todos os tempos. Não é porque eu adoro e exalto a ele, não. Eu estou falando de uma forma científica. Nunca houve ninguém igual a Jesus Cristo de Nazaré. Em 2005, Augusto Cury foi escrever uma crítica sobre Jesus, quando ele escreveu aquele livro, Análise da Inteligência de Cristo. Aquele livro era para ser uma crítica, são 5 volumes. Eu li os 5. Quando ele foi fazer uma pesquisa sobre Cristo, sabe o que aconteceu? Ele caiu na ratoeira, ele se converteu. Aí a revista Eclésia, na época eu trabalhava na Casa da Bíblia, lançou a reportagem que Augusto Cury se rendeu a Jesus Cristo de Nazaré. Não tem quem chegue perto dele e não tem uma mudança de vida. Então esse mestre, esse habilidoso com as palavras, eu não conheço igual, Jesus de Nazaré, nos conta uma parábola do joio e do trigo. E sabe qual é o bom dessa parábola? É que ele conta a interpretação. Não tem como fugir. A gente já sabe o que ele estava querendo dizer. Só que ele só conta a interpretação para os discípulos. Para fariseu não. Para fariseu ele deixa a especulação, deixa a agonia. Para quem segue ele, vem que a vocês é dado conhecer o reino dos céus. E é interessante que no reino de Deus é mostrado por meio de parábolas, analogias. Jesus divide a criação em 2 povos. Não existe uma terceira via. Não existe um tipo de centrão. Ou você é de um lado, ou você é de outro. Eu sempre conto uma história de que tinha um rapaz em cima do muro. E de um lado, isso aqui é uma parábola, tá, irmão? Não conto que nem Jesus, mas vou tentar. Em cima do muro. De um lado tinha um grupo muito animado, dizendo, venha para cá, venha para cá. E do outro lado, um grupo calado em silêncio. E aí ele perguntou para aquele grupo em silêncio, por que vocês não me chamam? E aquele grupo era o grupo do diabo. E eles responderam, porque o muro já é nosso. Então quando você está indeciso, você já faz parte das trevas. Quando você não toma uma decisão, você já tomou. Eu vou dizer de novo. Quando a pessoa não toma uma decisão, você já tomou a decisão. Quem não confessa, não é. Quem não assume, não é. Reino de Deus não é neutralização, é posição. É assumir quem é. E Jesus tem essa habilidade com parábolas. Bem, Jesus divide os povos em 2. A convivência até o juízo final é certa. Você nunca vai viver sem ímpio, sem pecador, se alguém lhe tirando um pouquinho da sua paz. É até Jesus voltar. Mas ele prometeu estar conosco. E na parábola do joio e do trigo, eu quero deixar uma coisa logo bem clara. Eu vou antecipar essa informação. Para de interpretar essa parábola associando só dentro do templo. Jesus não está falando do templo. Jesus está falando que o campo, que ele vai dar o significado, é o mundo. Aqui também, como faz parte do mundo, também tem joio e trigo. Mas não está se limitando só ao templo. Então esse ponto tem que ser deixado muito claro aqui. Então vamos lá. Quando eu olho esta parábola do joio e do trigo, Jesus deixa uma coisa muito clara. Eu queria que você escutasse, grave bem o que eu vou dizer aqui. Vou pregar bem devagarzinho. O diabo, ele é especialista em falsificar. Eu não conheço ninguém igual. Ele é bom nisso. Ele consegue imitar de uma forma, pastor, que você acredita que é verdadeiro. Só para você ter uma ideia, para dar base ao que eu estou dizendo. Paulo escrevendo em 2 Coríntios 11, 26, diz que ele falsifica crente. Falsos irmãos. Quem foi que fez? O diabo. Ele sabe falsificar crente. Paulo escrevendo aos Gálatas 1, do versículo 6 ao 9, ele consegue falsificar o evangelho. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 9, diz que ele falsifica a igreja. Em Romanos capítulo 10, versículo 1 ao 3, diz que ele falsifica a justificação.
Em 2 Tessalonicenses diz que ele falsifica Cristo, o anticristo. Só que eu quero ouvir um glória a Deus bem alto agora. Só tem uma coisa que ele não consegue falsificar: é o livro da vida. Esse ele não consegue escrever e nem apagar. Quem Jesus bota ninguém tira. Esse livro está escrito com sangue. Alguém pode glorificar a Deus pela eternidade? Cadê os crentes verdadeiros aqui nessa noite? Cadê os crentes verdadeiros? Se houver crente falso, não vai suportar a glória que Deus vai derramar aqui nessa noite. Há uma presença, há uma nuvem que Deus reservou para este culto aqui nessa noite. Eu quero usar o versículo 30 como eixo de interpretação. O 30. Deixa ele aí. Como é que começa o versículo 30? Deixai-os crescer juntos até a... Isso. Primeira coisa que eu aprendo quando Jesus conta uma parábola, que ele dá a interpretação, fica muito mais fácil. Ele está dizendo que os dois crescem. Eu nunca vi um crescimento tão grande como a igreja dos mormons. Inclusive eu peguei 2 Helder ontem. Oh Jesus, foi bom demais. Eu nunca vi o errado crescer tanto. E às vezes nós que conhecemos a verdade ficamos até assim: será que eu estou no caminho certo? Que a minha não cresce? Jesus faz isso de propósito, viu? Às vezes o joio cresce até mais do que o trigo, numa velocidade. É fazendo as coisas corretas e uma dificuldade. Tanto que é essencial como que não tem utilidade cresce. Se tem uma coisa que não tem utilidade é joio. Presta para nada. E se tem uma coisa que tem utilidade é trigo. Eu ouvi pouca glória de Deus aqui. Se tem uma coisa que tem utilidade é trigo. Cutuca o teu irmão e diz: aí trigo, como é que tu tá? Se ele não gostou, ele é joio. Mas se ele gostou é porque é trigo. E vai adorando a Jesus essa noite. O que presta e o que não presta cresce. Porque não é agora a hora de saber o que é verdadeiro. Vai segurando, vem comigo devagarzinho. Ainda no versículo 30, na parte A, os dois crescem juntos até a colheita, vai ter um limite. Escuta, Jesus está aconselhando os discípulos. A parábola começa logo deixando claro que ela tem que fazer sentido para nós. Primeiramente para mim e para você, ela tem que fazer sentido para nós. É esse o sentido que Jesus está trabalhando. Vai crescer, tenha calma. Segunda coisa que eu percebi no texto, baseado no versículo 30, como eixo de interpretação, é que ele diz assim, ó: deixai-vos crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita, escuta, o tempo da colheita é atemporal. O que é isso? Não está dentro do nosso tempo. Ah, se tem uma coisa que fizeram de errado na história do cristianismo, foi tentar marcar a data da volta de Jesus. Quem tenta erra, porque a volta de Jesus está fora do tempo humano, ela é atemporal. Só Deus sabe o dia em que a trombeta vai tocar. Eita, me arrepiei todo aqui agora. Deixa eu te dizer uma coisa: a volta de Cristo é atemporal, mas a igreja sente que Ele está perto. A igreja tem os sintomas de que Ele está perto. Quem está aguardando esse dia? Quem está aguardando esse dia? Sabe o que é isso? Não é no nosso tempo,
É no tempo do Filho do Homem. O que devemos nos preocupar é: haverá fé na terra? Ele vai pegar a gente trabalhando. Vocês já observaram que Romanos capítulo 8 fala sobre os 3 gemidos? O gemido da criação, a natureza geme esperando a vinda do Filho do Homem. O gemido dos filhos de Deus, que aguarda a vinda. E o gemido do Espírito, a criação, a igreja e o Espírito, Maranata. A natureza, a igreja e o Espírito dizendo: Maranata, ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Então é no tempo do Filho do Homem. Segundo, é isso aqui eu gosto, ó. Coloca o versículo 40 aí do mesmo capítulo. Olha para o seu irmão com olho de profeta e diz assim para ele: ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, diga. O tempo do engano tem limite. Não se preocupe não. O engano tem prazo de validade. Você não, a igreja não, porque quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Eu estou pregando para um povo que vai receber um corpo glorificado e para sempre. Sabe quem é que não gosta dessa mensagem? Quem é materialista, só faz plano terreno. Quem é espiritual trabalha, mas com a mente do céu. Trabalha, mas com o coração na eternidade. A minha maior testemunha do que eu estou dizendo é minha esposa. Ah, que dia eu quero conhecer o meu Rabi da Galileia. Você acha que eu quero ir para Jerusalém porque azul é de ouro? Não. Você acha que eu quero ir para Jerusalém por causa das pedras e das pedras preciosas? Não. Eu quero ir para lá porque o meu Rabi da Galileia está lá. O mestre da Galileia está lá. Como disse Martim Lutero: se uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é uma masmorra, a alegria está na eternidade, pois nós vamos se encontrar com Ele. Adore por um minuto, exalte a Ele. Eita, que presença! O Espírito está se agradando aqui nessa noite. Calma aí, está só esquentando. Ainda no versículo 30, volta bem rapidinho. Diz assim, ó. Versículo 30: deixai crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros. Quem são os ceifeiros? Eu falei para vocês que Jesus dá a interpretação, então não tem dificuldade. Quem são os ceifeiros? Os anjos, não é a igreja. Versículo 41 diz que são os anjos. Está claramente lá. Agora escuta. Porque quando Jesus conta a parábola, no versículo 29 diz que os anjos podem errar. Não arranque não, porque na hora que vocês forem arrancar, vocês podem arrancar o trigo e vocês vão prejudicar. Ou seja, os anjos podem errar. Sabe por quê? Porque a salvação, nem os anjos, nem o diabo, só Deus sabe quem é. Tem gente dizendo que o fulano não é salvo, e é. E tem gente que você pensa que ele não é. Porque ninguém sabe, nem anjo, nem homem. Aleluia. Mas o salvo, ele sabe que ele é salvo. Sabe por quê, Maria? Porque o Espírito testifica. O Espírito testifica. O salvo sabe que ele é salvo. Ele tem certeza, porque a alma dele testifica como Espírito que ele é filho de Deus. Quem tem certeza da salvação aqui? E deixa eu dizer um negócio aqui que me incomoda muito. Eu sou da época
Eu sou da época, se tiver alguém aqui, confirma comigo, você está bem. Eu sou da época que os crentes eram tomados por chatos, porque diziam que só eles eram salvos. Alguém nessa época? Não escutava na rua não, pastor, gente? Só vocês são salvos, é? Vocês perceberam que isso diminuiu? Porque os crentes não têm mais certeza, filho. Os antigamente, da gravata de crochê. Ah, meu Deus do céu, tinha certeza que ia para o céu. Aí você chega para o crente onde ele está salvo, mas eu não sei. Está repreendido em nome de Jesus. Os crentes têm a certeza, e quando come do pão e do vinho, já vai dizendo Maranata, Maranata. Só quem tem certeza aqui nessa noite, só quem tem certeza adora. E se você não tiver, você vai aceitar Jesus hoje. Ei. Sabe o que é massa? Na cabeça de Jesus é muito legal. Eu queria ter ouvido ele humanamente. Ninguém nunca vai ter essa honra, só os discípulos tiveram. Nós vamos ouvir ele glorificado, mas humanamente não tivemos essa honra. Você sabe por que os anjos, ele teve que frear? Porque anjo não tem misericórdia. Você acha que o anjo vai parar de arrancar quando vê alguém chorando? Como assim, pastor? Não estou entendendo não. Vai doer agora. Não arranquei o joio para não prejudicar o... Todo mundo na tua parentela é crente? Imagina arrancando hoje. Entender não, vou mais devagar porque o negócio está pesado. Você já imaginou pessoas que você conhece, parentela, que não são salvos? Seria arrancado, filho. Ia danificar o joio. Você não está preparado para isso agora. Deixa eu fazer você pegar uma viagem agora. Quando Noé entrou na arca com os filhos e com as noras e todos os animais, não foi Noé que fechou a porta não, filho. Lá fora estava tio, lá fora estava avô, lá estava primo, tudo lá fora. Quando entrou todo mundo, a Bíblia de Deus fechou a porta, acabou. Não tem intercessão, não tem amigo, não tem pastor, não tem parentesco que dê jeito. É a porta da graça agora. A porta está aberta agora. O momento é hoje. Quem sabe assim hoje fosse o último culto, seria bom demais. A trombeta tocando, a terra tremendo. Ramandará, chora, mandará, meu Deus, que glória é essa? Que alegria, cadê a igreja que se alegra com o arrebatamento da igreja? Ei, pastor, mas eu sou filho de crente. Aí não é filho, não resolve não. O Deus dos céus não tem neto não, ele só tem filho. É hoje. O arrependimento é hoje. A conversão é hoje. Deixa eu acelerar aqui. Versículo 30 ainda. Estou chegando no final. Juntai primeiro o joio e atai-os em feixes para ser queimado. Seria muito simplório eu dizer assim: queimado. Deus não quer, é muito simples. Tem algo muito mais profundo aqui. Porque o joio atai uns em feixe para ser queimado? Duas razões. Eu quero esse silêncio mesmo agora. Olha bem para mim. Sabe por que o joio é queimado? Está no versículo 27 do mesmo capítulo. O joio é queimado, irmão, porque ele não tem origem divina. Se não foi Deus que plantou, queima.
Se não foi Deus que fez, tira. Se não foi Deus que produziu, sai fora. Só fica o que é de Deus. Só fica o que Deus gerou. Até você tem que entender isso. Deus tem uma grande obra com esse lugar, mas é Deus que tem que gerar. É Deus que tem que fazer. É Deus que tem que levantar. Não adianta ser misericordioso com alguém que Deus não gerou. Aleluia. Eita Jesus, esse lugar está muito bem separado para a glória de Deus. Não vamos deixar contaminar. Aleluia, a glória de Deus não pode sair desse lugar. Não tem origem divina, queima. Não tem origem divina, sai, para que a obra continue. Quem está entendendo aqui nessa noite? Eu vou dizer, tem pessoas que Deus está tirando, pastor, fica tranquilo, é Deus. Olha para o teu irmão e diga, não veio de Deus, queima. Tem gente que vai sair daqui falando isso, não veio de Deus, queima. Não veio de Deus, queima. Jesus é tão claro, a gente que complica. Mas por que o joio também foi queimado? Primeiro, porque não teve origem divina. E segundo, grava bem o que eu vou dizer aqui agora. Sabe por que o joio foi queimado? Porque a utilidade do joio é não ter utilidade. Tem gente que não entendeu não, vou dizer de novo. Isso aqui não é frase de efeito, está no texto. A utilidade do joio é não ter utilidade. Quem não produz, sai. Quem não gera, sai da frente. Sabe, meu Deus, que autoridade é essa? Não produz, queima. Não gera, queima. Alguém adora Jesus aqui nessa noite? Alguém adora Jesus aqui nessa noite? A presença de Deus aqui nesse lugar. Agora chegamos ao final. O finalzinho eu faço questão de a igreja ler comigo. Por favor, vamos dizer todo mundo junto? Ataio para ser queimado, e ponto e vírgula. Mas o trigo recolhei no meu celeiro. Está fraco. Diga de novo. Mas o trigo recolhei no meu celeiro. Joio queima, trigo guarda. Entendeu não? Olha a mentalidade de Jesus como é impressionante. Aí eu tive que tentar entender o que ele estava querendo dizer. O que tem de gente que vai voltar a trabalhar para Jesus depois desse culto hoje aqui. Eu quero ficar só no banco. Vai te converter, Jesus te chamou, foi para a obra. Irmãos, o pastor é o Gledaílson, viu? É porque às vezes eu me empolgo, viu? O pastor é ele, é porque às vezes eu me empolgo. Por que o trigo ele guardou? Está muito simples. Oh Jesus, está preparado, pastor? Você vai olhar para alguém e vai dizer o que eu vou dizer agora. Sabe por quê que o trigo ele é guardado? Porque ele alimenta o outro. Aleluia! Deixa de produzir para ver se Jesus não te leva.
alimenta ninguém, mas o trigo alimenta. Você alimenta quando canta, você alimenta quando prega, você alimenta quando ora um pelo outro. Ei, no trigo ninguém mexe. Meu Deus do céu, meu Deus, no dia do juízo final, no arrebatamento da igreja, sobe o trigo. Por quê? Porque alimentou multidões, porque foi útil. Só de mal não pare de pregar. Estranho isso, né? Só de ruim não pare de anunciar Jesus. Continua, continua, igreja. Paradoxal isso, né? Foi uma frase que eu ouvi na universidade. Só de ruim ensine. É um mundo com inversão de valores, movimento esquerdista querendo destruir a igreja, e a igreja continua alimentando. Você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus não está olhando? Você vindo 2 horas da tarde por 5 de oração, você vindo buscar para ajudar outras pessoas. Deus está assistindo o trigo, Deus está assistindo o trigo. Isso é tão profundo, irmão. Faz bolo com o quê? Pão, pizza, coxinha. Aqui gosta de coxinha, acabou de se entregar aqui. Macarrão, trigo. Ei, anjos, o meu trigo pode guardar. O meu trigo pode guardar. O meu trigo pode guardar. Eita, Jesus, tem que correr, porque senão o pastor não me chama mais não. Olha para mim aqui. Capítulo 16 de Lucas. Eu não lembro agora qual é o versículo, mas é o texto que Jesus narra a história de Rico e Lázaro. Ele fala assim, ó: e havia um homem riquíssimo que se vestia bem e que se regalava da sua riqueza. Qual é o pecado que ele cometia? Nenhum. O único pecado dele foi não crer em Cristo. Aí o versículo seguinte fala assim, ó: e havia um homem mendigo chamado Lázaro. Ei, para tudo agora, para tudo. Alguém sabe me dizer aqui o nome do rico do texto? Alguém sabe me dizer o nome do mendigo? Jesus cita o nome de Lázaro, mas não cita o nome do rico. Porque no céu o rico não tem nome, mas o mendigo tem. Você pode ser pobre aqui, mas tem o nome do livro da vida. Meu Deus, que coisa boa aqui nessa noite. Ele não tinha nome entre os homens, mas tinha nome no céu. Eu estou doido para terminar aqui, mas só mais uma ideia sobre esse assunto. O texto fala que o rico morreu. Você consegue imaginar como é que é o sepultamento de um rico naquela época? Embalsamado, pagava pessoas para chorar, velóriozão top, colocava o corpo num sarcófago de pedra, carruagem, tudo. E o de pobre, indigente. Só que o texto não fala isso não. O texto fala assim, ó: veio os anjos. Você não entendeu não, você está calado ainda. Veio os anjos. Chegou para Lázaro, agora eu vou parafrasear, e não se incomode comigo, por favor. Os anjos chegam e dizem: tudo bem, Lázaro, tudo. O Criador de todas as coisas mandou vir lhe buscar para ir para o seio de Abraão. No dia do juízo final, Pelé vai querer estar no teu lugar, Hitler vai querer estar no teu lugar, Neymar vai querer estar no teu lugar. Alguém adora, só o trigo adora, o trigo
manda canture canagasuri anda candalaga chora mai. E decolha mandagasora canturi bicama supia. Charamandara canture anda gasora manda candere camai. A igreja que vai cear nessa noite é a igreja que está esperando a volta de Jesus de Nazaré. Sabe por que o trigo é guardado? Pode continuar adorando. Sabe por que o trigo é guardado? Agora eu vou correr. Porque o trigo é valioso. Aí o mundo olha para a igreja e fala assim: ô povozinho nojento, ô povozinho chato. Aí Jesus fala: mas é eles que eu vou guardar, mas é eles que eu vou proteger. Se o mundo vos odeia, não se preocupe não, odiou a mim primeiro. Igreja, não importa se o mundo te odeia, o diabo, importa que Jesus nos ama, e Ele vai guardar a gente no seu celeiro. A última eu quero que você fique de pé para mim dizer. Filha, se envolve aí com o grupo aí. Porque pararam de falar do céu, por favor. Eu vou dizer a última. Olha bem para mim. Pergunta para o teu irmão: por que o trigo é guardado? Eu vou apagar aqui para o pessoal não pescar. Sabe por que o trigo é guardado? Por quê? Sabe por quê? Porque quem plantou foi Jesus, meu. Quem te plantou foi Jesus. Quem te plantou foi Jesus. Mas eu tenho muitas falhas, mas foi Ele que plantou. O Pedro, meu Deus, que coisa profunda. O Pedro que negou, foi Jesus que plantou. E Ele levantou de novo. Ei, você que está caído, Ele quer te renovar hoje. Porque foi Jesus que te plantou. Está no texto ou não está? E o semeador semeou o trigo. Bate no peito sem nenhuma soberba e diga: eu sou semente que Jesus semeou. É por isso que a gente não consegue parar. É com falhas, às vezes fica com dois pensamentos, mas continua. Por quê? Porque foi Jesus que plantou. Porque foi Jesus que plantou. Porque cadê quem foi semeado por Jesus aqui nessa terra? Quem é semente de Jesus aqui? Adora, grupo de louvor, vai. Ora mãe, a churenda e a da sóbia. A igreja do arrebatamento adora. A igreja da volta de Jesus adora. Muitos confiam em carro e outros em seus cavaleiros. Adora em línguas. Muitos te louvam. Exalte ao Senhor. Eu estou pregando para quem é a resposta do Evangelho aqui. Coração dividido. Obrigado por ter me plantado, Jesus. Dentro da casa do Pai, já não se lembram que o céu é real. Esse momento é seu. Esse momento é seu. Abre os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei
quero te lembrar que foi Jesus que te trouxe ao reino. Quando ninguém acreditava em você, Ele te jogou como semente. Você sabe de onde Ele te tirou e te fez você uma semente, o trigo. Se há alguém nessa noite que deseja que eu ore pela sua vida, você tem toda a liberdade de vir aqui agora. Eu já quero passar para o pastor nesse momento. Sai do seu lugar. Aqui não é lugar de juiz, aqui é lugar de sacerdotes. Amandaragasuri Mikandarabai. Há uma oportunidade aqui nessa noite. Labashuri Kandarabarabasuri Mikamahai. Toma o teu filho que está aqui na frente, Senhor, que veio. Abençoe sua vida, restaura, aviva, consola, faz algo, Senhor, que Ele necessita. Aqui há a tua igreja nesta noite. Trigos. Aviva, faz eles entenderem que são resposta no reino. Demandar suricandarabai, choracanturandagafasurimicandarabacamai. Oh Jesus, o sinal dos últimos tempos é as outras línguas. É o avivamento da igreja, porque nos últimos dias derramarei do meu espírito, diz o Senhor. Senhor, essa geração é a geração do fogo, da presença, do poder do teu espírito. Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem nessa noite. Continua conduzindo este culto, um momento de ceia na tua presença, em nome de Jesus. Dê um abraço a alguém perto de você e diga: você é trigo, resposta de Deus para essa geração.